terra, quem protege agora é um Senhor, que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair, mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e vê-lo expirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja. Homem de Deus, Pai do Senhor Jesus, como é que tá? Passou o Natal. Você bem, meu irmão? Você bem, passei em casa, sossegado. Amém. Falando do Natal, meu irmão, o Natal, o irmão sabe que é uma festa pagã, né? Sei, por isso que a gente não sai, eu não saio não. A gente não participa nada dessas coisas, né? A gente não participa porque é o dia de Tamuz, filho de Nimrod com Semira de sua mãe, né? É uma data maldita do diabo, né? A gente sabia, mas o diabo não sai de casa. Eu tava trabalhando, eu podia trabalhar, eu não trabalhava. Oxe. Eu tava dando nome, meu irmão. Amém. Amém. Eu vou aqui depois eu vou. Pronto, amém. Que está você, ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas ele ascende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado, ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele disse assim, em Marcos 16:15, Ele disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O Senhor Jesus disse assim, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Já está condenado. Somente porque não creu no Filho unigênito de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse 21,
a partir do versículo 8, fala que os incrédulos serão lançados no lago de fogo e enxofre. E não é os incrédulos nas religiões que o mundo tem por aí, não. É os incrédulos em Jesus Cristo. Aqueles que não crê no seu evangelho que ele falou, que ele mesmo veio aqui pregar. Simplesmente isso. É porque não creu nas palavras da vida eterna. Nas únicas palavras que pode te livrar, que pode me livrar da condenação eterna. As únicas palavras que podem nos livrar, né, do lago de fogo e enxofre, do fogo eterno. Somente estas palavras. É simplesmente por não crer nestas palavras. Porque o mundo diz, não, cada um tem sua fé, cada um tem sua religião. O povo acredita, né? O povo tem a sua fé, é fé em doutrina de demônios, mas tem sua fé. Porque a única fé que é pura, que é santa, que é imaculada, que é irrepreensível, que é incorruptível, é a fé no Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele é o grande autor e consumador da fé. A Bíblia diz que só existe uma fé, e esse autor da fé é o próprio que pregou as palavras. Porque a Bíblia fala em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma certa feita perguntaram para o Senhor Jesus, em João 6, 28, perguntaram para ele assim: o que é que eu faço para eu obedecer a Deus? O que é que eu faço para executar a obra de Deus? Perguntaram para Jesus. Qual é a obra de Deus? Porque o mundo apresenta vários tipos de obra de Deus, vários tipos de religiões que dizem servir a Deus. O mundo apresenta vários tipos de religiões que dizem servir a Deus. É tanta religião que a pessoa for falar, a pessoa se perde. A pessoa tem que falar com um livro na mão, lendo todas as religiões que o mundo existe. Mas nenhuma dessas religiões que existe no mundo, nenhuma religião é a verdade. Porque as religiões do mundo, elas não pregam a Jesus Cristo verdadeiramente. Elas não falam realmente quem é Jesus. Todas as religiões do mundo, ela tem o seu dono. E não é Jesus. Esse evangelho que é puro aqui, ele é pouco pregado. Poucos têm coragem de dizer ele como ele é. Esse evangelho aqui vai contra todas as religiões do mundo, seja a religião qual for. 932-33, Paraíso Selvagem, zona rural da Palmeira, Matosa, Bahia. Por isso que eu não sou católico, eu não sou evangélico, eu não sou espírita, eu não sou testemunho de Jeová, eu não sou de nenhuma dessas religiões que o mundo apresenta. Porque todas as religiões que o mundo apresenta, o dono dela é o diabo. Todas as religiões, sem exceção de nenhuma, sem tirar uma sequer. Porque a doutrina de Deus é a doutrina que saiu da boca do Senhor Jesus. A religião é causa de grande lucro, é comércio. Religião nesse mundo é empresa. É para ganhar dinheiro, é para ser milionário, bilionário. É para conquistar fazenda, carro de luxo. Religião serve para isso. E o Evangelho de Jesus serve para isso? O Evangelho de Jesus não, meu amigo. A Bíblia diz que é para nós vender tudo que nós temos aos pobres, depois vir seguir Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não ganha nenhuma bênção financeira, nós não passa a ser rico com o Evangelho de Jesus, o verdadeiro. O Evangelho de Jesus, a gente não passa a ter bens materiais, a ter prosperidade financeira. Jesus nunca ensinou isso, nem os apóstolos. E as religiões, né? O Papa, o maior vendedor de estátua do mundo. Vaticano, o banco mais rico de todo o mundo, de vender pau, gesso e pedra.
Igreja evangélica vendendo milagre, vendendo sal grosso, vendendo rosa ungida, vendendo isso, vendendo aquilo outro. Tudo filho do diabo. O evangelho de Jesus não é para vender nada. É para dar de graça a salvação e a vida eterna. Você vê que tudo é comércio. Religião, a Bíblia fala que é causa de grande lucro. Olha, gente, móveis e elétrico doméstico dá tempo ainda você comprar na Casa das Espumas. Toda a competente equipe da Casa das Espumas agradece a clientela amiga de Amargosa e região pela parceria durante todo este ano. E um feliz ano novo, Casa das Espumas, a casa dos seus sonhos. Tá, meu irmão? A Bíblia diz que é causa de grande lucro. Toda religião é causa de grande lucro. Por isso que eu não faço parte de nenhuma religião que existe nesse mundo. Eu sou nada mais, nada menos. Eu não sou nada além do que está escrito. Eu sou nada além seguidor do que está escrito. O Senhor Jesus mandou ouvir a voz dele e seguir atrás dele. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Religião é só para ganhar dinheiro, meu amigo. Essas religiões do mundo aí, qualquer uma, seja ela qual for, não tiro nenhuma. É só para ganhar dinheiro. As igrejas evangélicas hoje, isso não é igreja, isso é doutrina de demônios. Se essa, que parece ser de Jesus, não é, imagine as outras. Uma igreja que só pega prosperidade, só pega riqueza financeira. Só prega que você vai ser milionário, que você vai ser uma pessoa próspera, que você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser um empresário. Isso é doutrina de demônio, meu amigo, isso é conversa do diabo. Sabe o que foi que Jesus falou para o jovem rico? Chegou um homem que tinha muita riqueza, diz a Bíblia. Ele era rico, diz a palavra do Senhor. E ele querendo seguir a Jesus, ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu faço para eu ter a vida eterna? Jesus disse: tu tem guardado os mandamentos? Ele disse: sim, desde a minha mocidade. Jesus disse para ele assim: te falta ainda uma coisa. Pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres. Depois tu vem e me segue, e tu vai ter um tesouro no céu. Essa foi a resposta do Senhor Jesus para aquele jovem rico. Paz, meu irmão. E o que foi que aquele jovem rico fez? A Bíblia diz que ele se entristeceu, virou as costas para Jesus. Ó, meu irmão, virou as costas para Jesus. Diz a Bíblia que é porque ele tinha muita riqueza. O Deus dele era Mamon, o Deus do dinheiro. Ele disse que guardava os mandamentos desde a mocidade dele. Mas o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o nosso espírito, ele não guardou. Ele era um mentiroso. O Deus dele era Mamon, o dinheiro. Jesus disse para ele: ó, pega tudo que tu tem, toda a tua riqueza, vende, dá aos pobres, depois tu vem e me segue, que tu vai ter um tesouro no céu. As nações e os reis da terra, teu poder governará. Sim, paz e santidade, toda a terra regirá. Ouça bem essa mensagem. Jesus disse para ele: ó, pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres, depois tu vem e me segue, e tu vai ter um tesouro no céu. Ele não quis, não. Ele não quis a vida eterna por causa do dinheiro dele, por causa das riquezas dele. Eu duvido você chegar na cara de Malafaia. Faz o teste para você ver. Chega na cara de Malafaia, de Edir Macedo, de Valdomiro Santiago. Chega na cara desses camaradas milionários aí.
que está próspero, roubando os irmãos, roubando a igreja, tudo ladrão, vagabundo. Chega para esses camaradas aí, né? Dessas igrejas evangélicas milionárias, diz para ele assim, ó: pega tudo que tu tem, fala essas palavras que Jesus falou aqui, pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres, depois tu vem e me segue, para você ver o que ele vai dizer na sua cara. Ele vai dizer que você está endemoniado, que é o demônio que está falando pela sua boca. Chega para eles e diz, chega para Malafaia, para Edir Macedo, para Valdomiro Santiago, para Reis Soares, chega para esses camaradas milionários aí e diz a eles: pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres, depois tu vem e me segue. Você acha que ele vai largar? Você acha que ele vai largar? O Deus dele nunca foi o Senhor Jesus Cristo. É só fachada, é só para te enganar, meu amigo. A verdade nunca foi aquilo. A verdade é somente o que está escrito. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa não está morta, está viva, e é Jesus de Nazaré. Chega para Papa Francisco, manda ele torrar aquele ouro do Vaticano, manda ele torrar aquele ouro todo das igrejas evangélicas que tanto vender estátua, manda ele distribuir esse dinheiro para os pobres, para tu ver que ele vai fazer isso. Tudo é comércio, meu amigo. Todas as religiões do mundo é comércio. É só para ganhar dinheiro, nunca foi salvação. Salvação é somente o que Jesus pregou na terra. Em João 6:47 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê no Filho, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Foi o que Jesus disse. Aí as pessoas pensam, né, que as suas religiões, que os seus segmentos, que os seus ensinamentos, que parece até bom, parece, como diz as Escrituras, tem caminho que ao homem parece bom, mas o final desse caminho é a morte. Caminhos de morte, religiões, caminho de morte. Você não sabe o perigo que você está correndo, meu amigo, a sua alma parar no inferno. Jesus disse: louco, hoje ainda te pedirão a tua alma. Para quem está preparado? Para quem será? O povo vive sem nenhum temor com a sua alma, tampouco com temor para com Deus. A maioria vive como que não tivesse de prestar conta a Deus, quando a sua alma descolar do corpo. Infelizmente as pessoas, a maioria não vai conseguir acreditar no que está escrito. A Bíblia fala em Mateus 7, versículo 13 e 14, fala sobre duas portas, a porta estreita e a porta larga. A Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. Poucos são os que vão acreditar no Senhor Jesus, porque são poucos que vão se salvar, disse o Senhor Jesus. Amém, irmão? O povo não consegue acreditar em Jesus, não consegue acreditar no que o Senhor Jesus disse. A Bíblia fala no 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1,
que o Espírito diz expressamente que o povo ia ser apostatado da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Poucos irão ouvir a voz do Senhor Jesus. Poucos vão acreditar na voz dele. E engraçado que a Bíblia fala que a maioria vai ouvir demônios. Vão acreditar em demônios, mas não vão acreditar em Jesus. Consegue acreditar em qualquer coisa, consegue acreditar em qualquer superstição, em qualquer ensinamento, qualquer ideologia humana. As pessoas conseguem acreditar em tudo que apresenta para elas nessa terra, neste mundo. Só não consegue acreditar em Jesus. Você não deve escutar nenhuma voz, meu amigo, a não ser a voz do Senhor Jesus. Você só deve ouvir a voz dele. A voz dele é o que está escrito. A Bíblia diz assim, que Pedro falou para o Senhor Jesus, em João 6,68. Pedro disse para Jesus assim: para quem nós iremos, se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna? João 8,51, Jesus disse assim também: aquele que guardar minha palavra nunca irá para o inferno. Foi o que Jesus disse. Morte na Bíblia significa inferno. Jesus disse: todo aquele que guardar minha palavra não vai para o inferno. O que você tem que guardar é a palavra do Senhor Jesus. Quem você tem que escutar é Jesus. Que você tem que escutar é Jesus. Jesus é a voz da verdade. Ele é a própria verdade. Ele disse isso em João 14,6: eu sou a verdade. As religiões, meu amigo, é só para te enganar, meu amigo. Você tem que conhecer o único Senhor que existe. Você sabia que só existe um Senhor só? Só existe um em todos os céus e terra e mar. Você sabia que não existe nenhum outro nome em que você possa se salvar? Atos 4,12, a Bíblia diz: nenhum outro nome há salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você vê, a Bíblia diz que só existe um Senhor. Senhor, só existe um só Senhor. E o mundo tem milhares de senhores, milhares de senhoras, milhares de deuses. O mundo apresenta um Senhor para cada tipo de pessoa, conforme a pessoa se identificar com ele ou com ela. Mas a verdade é que só existe um Senhor só. Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, diz a Bíblia. E esse é Jesus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5 diz assim: ainda que haja alguns que se chamam deuses, que se chamam senhores. Versículo 6: mas para nós, todavia, só existe um só Senhor,
Jesus Cristo. A Bíblia é clara em dizer que ia existir. Está pensando que é da agora que existem vários senhores? Que existem várias senhoras? Desde o princípio é assim. Desde o princípio é assim. Também Casa das Espumas, móveis eletrodomésticos e informática. Aproveite, tivemos da casa também Casa das Espumas. E lembrando, tem fogos aqui, ó, comemoração virada de ano. Nosso amigo Cezinha se encontra aqui na Praça dos Correios. Fogos de qualidade, hein? Alô, Rincon, aí. Desde o princípio é assim. Olha só, gente, supermercado Fetal, aproveite, quer comprar barato. Sempre existiu. Aproveite, vem pra cá e aproveite aí super Deuses pagãos. Supermercado Fetal, hein? Senhoras inventadas. Divindades inventadas por demônios. Isso não é da agora não, meu amigo. É de muito tempo atrás. Desde o Antigo Testamento que tem essa praga. Que tem essa maldição, essas aberrações. Essas abominações, não é da agora não. De geração em geração. E essa é a geração que Deus vai dar fim a tudo. A Bíblia diz que nós somos a última geração. Está pertinho de ela acabar. Quem você deve ouvir é Jesus, meu amigo. Leia a Bíblia, só escute a voz de Jesus. Na Bíblia tem pessoas que tiveram o seu parecer. Na Bíblia tiveram pessoas que falaram de Jesus alguma coisa. Mas não foi verdade o que eles falaram. Na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que tiveram o seu parecer, que falaram alguma coisa, mas a verdade não é o que saiu da boca deles. A verdade é o que saiu da boca do Senhor Jesus. As religiões veio para ludibriar a fé. Ludibriar a fé das pessoas, para cegar as pessoas, o entendimento. É para isso que a religião serve, para separar as pessoas de Deus. É para isso que as religiões servem, para afastar as pessoas do único pastor, o sumo pastor Jesus de Nazaré. Porque está escrito que haverá um rebanho e um só pastor, Jesus. Mas as religiões, meu amigo, eu quero convidar você a abandonar elas. Eu quero convidar vocês a deixar disso. Novidade para você e toda a sua família. Porque não existe, meu amigo, vários tipos de fé. Não existe vários tipos de ensinamentos. Não existe. O ensinamento verdadeiro é somente o que Jesus pregou e ensinou. Não tem essa... É porque está falando de Deus, que é de Deus. Todas as religiões colocam Deus, entre aspas, no meio delas. Todas as religiões ela diz não. O meu Senhor
ou a minha divindade, ela vai rogar por mim na hora, agora e na hora da minha morte. É o que as religiões ensinam, meu. Dizem, existem vários tipos de fé, mas fé só existe uma. Fé só existe uma, diz a Bíblia. Pra você ver que tem tanta religião no mundo, tanta religião, e cada uma diz estar afirmando a verdade. Cada um diz ter sua própria verdade. É o que a religião fala. As religiões ensinam as pessoas e fazem ela acreditar que ela não vai ter, que ela não vai sofrer nenhum dano, que ela vai se salvar, que ela vai ir para um bom lugar. Resumindo sobre a religião, você sabia que a religião de Deus é Jesus? A religião de Deus é Jesus. Em Tiago 4 diz assim, ó. Em Tiago 4 diz assim, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter incontaminado da corrupção deste mundo. Essa é a religião de Deus. É Jesus a religião de Deus. Jesus é a única religião que salva. Essa é a religião de Deus, Jesus. Não é você ser católico, evangélico, ou espírita, ou do bando, que banda, candomblé, do espiritismo, ou seja, a religião que exista por aí. Não estou falando disso. Isso tudo é doutrina de demônios. Eu estou falando de Jesus de Nazaré. A única salvação que você pode encontrar. Nessa cidade não vai ninguém mais vai ser inocente. Porque estamos pregando nada além do que está escrito. E o que está escrito é o próprio Senhor Jesus. João 5,39, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. Foi o que o Senhor Jesus disse, para nós examinar as Escrituras, porque nós vamos encontrar a vida eterna nela. Jesus disse: elas falam de mim. O Senhor Jesus disse assim, ó: quem receber vocês, a mim me recebe, e quem me recebe,
recebe aquele que me enviou. Por isso que eu não me importo se ninguém receber a mensagem. Por isso que eu não me importo se alguém quebrar o pau no ouvido e não querer ouvir. Não é a mim que vocês vão estar rejeitando, e sim o Senhor Jesus. Resumir. Irmão, você está situação? Tô bem, graças a Deus. Tô bem, graças a Deus. Família, Tá bem, também? tá bem. Eu tô uma lembrancinha pra ela. Amém. Olha só, eu roubei ali na Mariana. Aham. Tem que falar a última. Certo. Se você trocar, pode trocar. Não, está ótimo demais, amigo. Deus abençoe, muito obrigado, irmão. Só uma lembrancinha. Amém. Entendeu? Não, tá ótimo demais. Fica 6 meses. Se você trocar, pode trocar. Pronto. É só pra fechar. Mas a gente não troca não. Não, Troca é não. só pra fechar, É. porque pra fazer uma Pronto. conversa com você. Oxe, Um abraço. amém, seu amigo. Deus abençoe, viu? Cuidado, seu amigo. Eu ia procurar, quando você passei aqui, você tá falando aqui, pregando. Que coisa boa, rapaz. Amém. Tá bem. Que mais? Amém, seu amigo. Tá tudo bem. Queria passar lá, viu? Pronto. Beleza. A Bíblia diz que as pessoas serão inexcusáveis quando chegar diante do grande trono branco. Sabe com quem é que você vai bater de frente? Com Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele é o juiz, o justo juiz, que julgará e pelejará com justiça. O juízo de Deus, meu amigo, é justo. 1 João 5,20, a Bíblia fala que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado, essa há de condenar o homem. Noé pregou 120 anos, falando que o dilúvio ia vir e destruir tudo. O povo falou: Noé, tu tá doido, tu é maluco, porque naquela época não chovia, só ovários subiam da terra e regava a terra. Noé disse: Deus vai mandar um dilúvio, vai encher a terra de água, vai destruir. Noé pregou 120 anos, fez a arca, e o povo dizendo: tu tá doido, Noé, tu é um maluco, isso não vai acontecer. Zombaram dele até não querer mais. Quem sabe chamaram ele de retardado, uma pessoa que sofria de distúrbios mentais. Pegou 120 anos para uma geração inteira. Noé pregou e o povo não quis escutar. Resultado disso, somente 8 pessoas escapou do dilúvio. Quando começou a chover, Noé entrou na arca, os animais também. Deus fechou a porta por fora. A própria mão do próprio Deus fechou a porta por fora. E começou a chover. E a terra começou a encher de água. E o povo em desespero. Assim não vai ser diferente. Jesus disse assim: como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Muitos compravam, casavam, bebiam, davam-se em casamento, até que o dia que Deus enviou o dilúvio sobre a terra, e eles não perceberam. O Senhor Jesus deu o exemplo da arca de Noé, do tempo de Noé. Total segurança e comodidade para você e toda a sua família. Papa Francisco disse que neste Réveillon você viva o inesquecível. Ao vivo do Papa Francisco disse assim, que a história de Noé é uma fábula, é uma mentira. Papa Francisco disse. E o próprio chamou Jesus de mentiroso. Se Jesus disse: ó, como foi no dia de Noé, assim também será para essa geração. Jesus disse que na geração de Noé o povo comia, bebia, casava, comprava, dava-se em casamento, até que veio o dilúvio e eles não perceberam. Jesus disse que vai ser igual.
vai ser igual. O povo não está nem aí porque Jesus disse. A maioria não está nem ligando. Pelo que o Senhor Jesus disse. Jesus está voltando, meu amigo. Jesus está voltando. Quando o arrebatamento acontecer, acabou sua oportunidade. Acabou a oportunidade. Na época de Noé foi uma arca, um grande barco feito de madeira. Agora vai ser o grande arrebatamento que está prestes a acontecer. A Bíblia diz que a última geração, ela começou em 1940. Ali começou a última geração. E já está se cumprindo o tempo da última geração. Estamos no finalzinho de todas as coisas. Está mais perto do que você imagina. Jesus está voltando. O arrebatamento vai acontecer. Quem falou não mente. Quem falou é o verdadeiro. As profecias da Escritura estão se cumprindo. Olha só, gente, aproveite, Casa das Espumas, você encontra móveis, eletrodomésticos, informática, materiais para a construção, tudo para a sua casa você encontra aqui na Casa das Espumas, que deseja a todos os clientes e amigos um feliz ano novo, cheio de muita paz, saúde e prosperidade. É o que deseja aqui toda a equipe aqui da Casa das Espumas. E olha só, lembrando, tem fogos aqui, o nosso amigo Cezinha se encontra aqui na Praça dos Correios, fogos de qualidade, na sua virada de ano, venha buscar os seus fogos aqui com o nosso amigo Cezinha. E lá em Cezinha, pessoal, você encontra acessórios para o seu celular, manutenção completa do seu celular, tá bem? Você encontra smartphone, O Senhor Jesus, ele deu um exemplo muito forte. Cezinha, acessórios ali em frente ao Pelota Tacadão. Para você ver como o diabo engana. O diabo é o Deus desse mundo. Em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia fala que o diabo é o Deus do mundo. O Deus desse mundo é Satanás, diz a Bíblia. O rei desse mundo é o diabo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O reino dele é espiritual, é celestial, é santo. Você vê como a religião, como a idolatria, nela reina sobre a face de terra. Você vê a idolatria no futebol. Milhões e milhões de pessoas que enchem estádios. Tudo idólatras. Tudo indo para o inferno. Acreditando nos seus ídolos malditos. A Bíblia fala que maldito é o ídolo. E maldito quem segue a ele. E a Bíblia fala que os idólatras serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, versículo 8. É o ídolo Neymar, Maradona, Pelé, Cristiano Ronaldo. São tanto ídolos do futebol, tanto ídolos. Os estádios enchem. Tem um dia que eu estava assistindo, que eu passei.
Estava na casa da minha avó, o pessoal lá alguns não é crente, assiste essa idolatria. Eu estava olhando na televisão, milhares de pessoas gritando pelo seu ídolo. Estádios e enche, estádio de futebol cheios, lotados de idólatras. Tudo indo para o inferno. Tudo acreditando no seu ídolo do futebol. Brigando por causa deles. Gritando o seu nome. Evacionando o seu nome. Idólatras do futebol serão lançados no lago de fogo e enxofre. Você está pensando que é brincadeira? Milhões e milhões de pessoas na idolatria do futebol. Paz, meu irmão, Deus abençoe. Amém, meu amado, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Milhões na idolatria. É idolatria por imagem de escultura, idolatria do futebol, idolatria por seus ídolos da música, seja ela qual for. O mundo vive de idolatria, de feitiçaria, de orgias. O mundo vive num mar de pecados. A Bíblia fala que idolatria é pecado de feitiçaria. Não vai adiantar você dizer eu tenho a minha fé. Não vai adiantar. Deus conhece meu coração. Não vai adiantar você dizer isso. Isso aí não muda em nada. Isso aí não muda em nada. Você dizer não, Deus conhece o meu coração. Isso aí não vai mudar em nada, meu amigo. O que vai prevalecer é o que está escrito. Ou você abandona tudo que a Bíblia manda você abandonar, ou você vai parar no inferno. Porque o catolicismo romano, no catolicismo romano, irmão, você pode viver do jeito que você quiser. Você pode praticar qualquer tipo de pecado que você quiser, né? Quando você morrer, Maria, não, esse aqui eu vou rogar por esse, não vai para o inferno, não. Pode todo tipo de pecado no catolicismo romano. Pode tudo, pode tudo. E Jesus? E a palavra dele, como é que fica? Jeremias 17:9, a Bíblia fala assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Por isso que você diz, não, eu sigo o que o meu coração me diz. Você está indo para o inferno, por isso que seu coração está mandando você seguir Maria. Seu coração está mandando você estar no catolicismo romano. Seu coração manda você seguir as religiões. Você ouvir esses mentirosos. Ninguém pelo seu próprio coração acredita em Jesus Cristo. Ninguém pelo seu próprio coração acredita em Jesus. Porque para acreditar em Jesus,
A Bíblia diz que é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Somente pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, é que nós passamos a acreditar no Senhor Jesus. Ninguém pelo seu coração vai acreditar em Jesus. Esqueça isso. O teu coração nunca vai te levar para a fé verdadeira. O teu coração nunca vai te levar para a verdade. Porque a Bíblia fala que o coração do homem engana ele. O coração do homem faz ele ser enganado. Você vê que no coração do homem só inclina para tudo. Só inclina para o coração do homem, só vai contra as escrituras, contra. Essas palavras aqui não tem nada a ver com sentimentos. O que o Senhor Jesus disse não tem nada a ver com sentimentos, com sentir de coração. Não tem nada a ver sobre essas coisas. O que o Senhor Jesus disse é palavras espirituais. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado é espírito e vida. Quer água, meu irmão? Jesus disse assim: as palavras que eu vos tenho falado é espírito e vida. Por isso que o homem diz assim: não, eu sigo meu coração, está indo para o inferno. Aqueles que seguem o seu próprio coração está indo para o inferno. Nós temos que seguir o que o Senhor Jesus disse. Você vê que o coração do homem ele não quer obedecer o que Jesus disse. O coração do homem faz ele estar na morte, faz ele estar debaixo de condenação. Por isso que Jesus disse: ó, eu vou enviar o Espírito Santo para guiar vocês em toda a verdade. O apóstolo Paulo disse assim: a lei do meu entendimento tem prazer na lei de Deus. Mas dentro de mim existe uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. A Bíblia fala que é uma guerra entre a alma, entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo ensinando a verdade, e a carne, o coração do homem querendo inclinar para o mal, inclinar para o caminho de morte, inclinar para o pecado. Por isso que aquele que tem o Espírito de Deus anda nas palavras de Deus, anda na verdade, anda na luz. A Bíblia diz que Deus é luz. Por isso que você não vai ver, meu amigo, nenhum que vive segundo a carne agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. A Bíblia diz assim: se vós, pelo Espírito, mortificar as obras da carne, vocês viverão. Mas se nós não matar as obras da carne, morreremos.
Então o teu coração, o meu coração, nós não devemos seguir Ele. Nós não devemos obedecer Ele. Nós devemos obedecer a palavra de Jesus. A palavra do Senhor Jesus é a única fé que existe. É a única salvação para a minha alma e para a tua alma. As religiões, ela vai te querer passar o que o coração dela disse. É o que a religião vai fazer. Você vê que as religiões do mundo é tudo de ideologia humana. É tudo ensinamento de homem. Jesus disse: em vão me adoram aqueles que ensinam rudimentos, ensinamento de homens. Você reparou que as religiões, a maioria delas tem um Jesus morto num pedaço de pau, espendurado, seja ela candomblé ou espírita, catolicismo romano. A maioria das religiões tem uma Bíblia. Por quê? Porque as religiões, elas fazem isso. Elas ensinam a sua doutrina e colocam algumas coisas da Bíblia para disfarçar. Mas é doutrina de demônios. Porque a verdade absoluta, a doutrina que vai salvar, é somente o que saiu da boca de Jesus. Para o Senhor, meus irmãos. Para o Senhor. Estou bem, graças a Deus. Fala, mãe. Para o Senhor, Sarinha. E aí, mano? Alguma coisa aí não, né? Não, estou em paz. Água, alguma coisa? O irmão trouxe para mim ali agora. Merenda. Cegaram, Matheus. Tomando café? Não, daqui a pouco. Deixa eu ver depois, irmão. Daqui a pouco a gente traz, mano. A gente traz pra ele. Mas depois tu passa aqui. Valeu. As religiões. Você vê o engano da religião. Eu vou ensinar como a religião trabalha. As religiões do mundo, ela pega um Jesus que não é o que está escrito, só tem o nome de Jesus, mas não é Jesus. O Jesus verdadeiro, ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo, sentado no trono de glória. As religiões pegam o nome de Jesus e diz, coloca Jesus em algum lugar, em alguma parte da sua doutrina. A religião trabalha assim. Mas o que você tem que entender é que nós não vai ser salvo assim, seguindo religiões. Nós vai ser salvos, nós seremos salvos é somente seguindo as pegadas do Senhor Jesus, pisando na marca do seu sangue. Você sabia que o santo ele não pode se misturar com o profano? Você sabia que as coisas imundas não podem se misturar com as coisas santas? Você sabia que o que é puro não pode se misturar com impureza? Por isso que o Evangelho de Jesus, ele não pode se misturar com nada, com nenhuma religião do mundo. É para nós crer nele puro, somente nele, mais nada. Se você pegar o Evangelho de Jesus,
e misturar com qualquer religião que exista por aí, se tornou doutrina de demônios. Por isso que eu não tenho aqui o livro de Mormons para acompanhar com a Bíblia. Por isso que eu não tenho aqui o livro de Ellen White, a senhora do Adventista do Sétimo Dia. Por isso que eu não tenho aqui digital completa a revistinha de Charles Taylor Russell, na Casa dos Fios. o pai dos Testemunhos de Jeová. Tem cabos, ferramentas e Por isso que eu não tenho aqui nenhum livrinho, nem nada para comparar com a Bíblia, ou para ensinar junto com a Bíblia. Eu não tenho nenhum livrinho, eu não tenho nenhum nada para misturar com a palavra. Uma aí, Rico. Banana, ervas, é como sair do Rigon. Volto a repetir, eu não tenho aqui nenhum livrinho dos Mormons que dizem ser o Novo Testamento de Jesus Cristo, o Novo Testamento de Satanás. Eu não tenho aqui o livro dos Mormons para acompanhar, para ler junto com a Bíblia. Eu não tenho, porque é doutrina de demônios. Eu não tenho aqui o livro de Ellen White, a profetisa do Adventista do Sétimo Dia, essa doutrina de demônios. Não tenho. Eu não tenho o livro de Charles Taylor Russell. Não tenho. Não tenho nenhum livrinho. Não tenho nada para acrescentar na Bíblia. A Bíblia diz: ai daquele que acrescentar uma vírgula do que está escrito, terá sobre a sua vida todas as pragas, toda a desgraça do livro de Apocalipse se apegará a essa pessoa. Você leu o livro de Apocalipse já? Tem gente que bate canela, tem medo, treme as pernas quando vê o livro de Apocalipse. Tem medo, gosta de ler Salmos. Por isso, meu amigo, eu não tenho nada para comparar com a Bíblia. Eu não sigo nenhuma ideologia humana. Eu não sigo nenhum livro que os homens criaram por aí dizendo que é livro de Deus. Eu só sigo a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que não é para nós ir além do que está escrito. A Bíblia diz que não é para nós acreditar em nada além do que o Senhor Jesus disse. Em 1 João 2,6, a Bíblia diz que aquele que está no Senhor Jesus também deve andar como Ele andou. A Bíblia diz que eu tenho que andar como o Senhor Jesus andou. Como você tem andado? Quem é você diante de Deus? Jesus disse: não pode uma árvore má dar frutos bons, nem a árvore boa dar frutos maus. Pelos seus frutos vocês vão conhecer quem é. Tiago 4,4. A Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque o Deus do mundo é o diabo. Aqueles que servem o mundo se tornam automaticamente inimigo de Deus.
A Bíblia diz que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A salvação é simples para se salvar. É simples para se salvar. Não existe nenhum enigma. Não existe nenhum mistério para que possamos ser salvos. A salvação, ela já foi revelada. Já foi mostrado como devemos nos salvar. O mistério que estava em oculto agora foi revelado. Jesus de Nazaré. É somente seguir Ele, obedecer a Ele, e vocês serão salvos. Em Atos 16, Pedro falou, Paulo e Silas falou, para o Senhor. Paulo e Silas falou em Atos 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não existe nenhum mistério para a salvação. É simples de salvar. Mateus 11, 28, Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, disse Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus disse: aprende comigo. Foi o que o Senhor Jesus disse, que é para nós aprender com Ele. 1 João 2, 27 diz assim: a unção que foi nos dada, essa nos ensina todas as coisas. Que unção é essa? O Espírito Santo. E não precisamos que ninguém nos ensine. É o que a Bíblia diz. Está escrito aqui que todos nós seríamos ensinados por Deus. E Deus veio aqui na terra nos ensinar como se salvar. O próprio Deus vivo desceu na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus disse: eu estou em meu Pai e meu Pai está em mim. Nós somos um. Deus veio aqui ensinar o povo como se salvar. Jesus ensinou como nós devemos nos salvar. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Simeão, já era velho, avançado de idade, mas o Espírito Santo disse a ele que ele não ia morrer, Rosa, que ele não ia morrer enquanto ele não visse a salvação. E Jesus foi levado até o templo para fazer segundo o uso da lei, ao 8º dia de vida, para ser circuncidado segundo a lei de Moisés. E Simeão, quando vê Jesus, ele pega Jesus nos braços e levanta e fala assim: os meus olhos viram a tua salvação. Ele ergue os olhos para o céu e diz assim: ó Senhor, espere o teu servo em paz, os meus olhos viram a tua salvação. O Senhor Jesus, Ele é a religião, Ele é a doutrina que desceu do céu. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que desceu do céu.
casa dos que estava no céu. Temos cabos, conectores, carregadores, fios, lâmpadas e muito mais. E a loja mais completa é a Casa dos Fios. Tantas pessoas presas, Você que não trocou a sua antena ainda, troque a sua antena. oprimidas por demônios, por espíritos malignos. Tantas pessoas sendo doutrinadas por demônios, sendo ensinadas por demônios, simplesmente porque não querem acreditar no Senhor Jesus, simplesmente porque não quer conhecer a verdade vos libertará. Está escrito em João 8,36: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais espaço, mais economia, seja bem-vindo. Tantas pessoas presas em agrilhões do pecado, da morte, do inferno. Tantas pessoas sendo aprisionadas por demônios, acorrentados, indo para o fogo do inferno, simplesmente porque não quer acreditar no Senhor Jesus. Somente a verdade pode me vencer a mentira. Somente a verdade pode desfazer da mentira. Somente a verdade pode desfazer da mentira. A verdade é Jesus, a pessoa. E a mentira é o diabo, disse Jesus. João 8,44, Jesus diz assim: o diabo é o pai da mentira. Somente a verdade pode desfazer da mentira. A Bíblia diz que é para nós condenar as obras das trevas. Meu amigo Pombo, grande Pombo, locutor, também macarrão. Se você não sabe, meu amigo, como já vos disse várias vezes, 2 João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz assim: todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Está escrito, 2 João capítulo 1, versículo 9: todo aquele que quer prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. A Bíblia diz que não é para julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. O que você acha que a Bíblia está dizendo aqui, meu amigo? Você consegue compreender? Você consegue compreender o que a Bíblia diz? 2 João capítulo 1, versículo 9: aquele que não obedeceu o Evangelho de Jesus Cristo não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Só tem Deus quem obedece o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a própria Bíblia que diz que só é de Deus aquele que obedece Jesus.
porque o povo diz, não, eu sou de Deus. O povo está na idolatria, está na macumbaria, na feitiçaria, na magia negra. O povo está no homossexualismo. É da galera LGBT. Diz, eu tenho um Deus. Só tem Deus quem obedece Jesus. A própria palavra do Senhor diz, só tem Deus quem obedece Jesus. Você pode ler, não é eu que estou dizendo. 2 João capítulo 1, versículo 9. Quem não obedeceu ao Evangelho de Jesus Cristo, não tem Deus. Quem obedece tem tanto o Pai como o Filho. Para que uma palavra mais esclarecedora do que essa? Para que uma mensagem mais extraordinária e verdadeira como esta? Como vocês pensam que vocês vão se salvar? Jesus disse, como vocês pensam que vocês vão escapar da condenação do inferno? Foi Jesus dizendo. Acreditando em quem? Como vocês pensam que vão se salvar, meu amigo? Minha amiga. Se a única verdade vocês não querem aceitar. Só existe uma doutrina do céu. Só existe uma palavra de vida eterna. E é o que está escrito. Amém, irmão. Deus abençoe. Amém. Vocês pensam que vão se salvar como, meu amigo? Como vocês acreditam que você vai se salvar acreditando na sua religião? Você acha que a sua religião tem poder para te livrar do fogo do inferno? Do fogo eterno? Do lago de fogo e enxofre? Você pensa que a sua religião tem esse poder? Eu quero ver quem é que vai te livrar dessa palavra. Você acha que eu vim aqui brincar? Você acha que eu vim aqui te pedir dinheiro? Eu vim aqui pregar o que Jesus disse. A palavra diz que a doutrina de Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus, é o único que nós podemos nos salvar acreditando nele. A sua fé não pode estar apoiada, meu amigo, no que te disserem, ou no que alguém te falou, ou te ensinou. Mas sua fé deve estar apoiada no que o Senhor Jesus disse. O mistério já está revelado. A palavra do próprio Deus.
Ninguém vai se salvar acreditando em nenhum tipo de ensinamento que exista por aí. Só vão se salvar acreditando no Senhor Jesus. Perguntaram uma certa feita para Jesus: tiveram um diálogo com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse assim, em João Evangelho, capítulo 17, versículo 3. Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro. Jesus disse, João 17, 3. A vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Essa é a fé verdadeira, meu amigo. Somente dois compõem a vida eterna. E ponto final. Não existe ninguém além de Jesus. Não existe nenhum Senhor sem ser Jesus. Não existe. Jesus é o único que nunca teve pecado. Ele é o único que nunca falhou em nada. Nunca errou, 100% santo, 100% Deus, porque Ele é Deus. Todos que existiram, todos, sem tirar ninguém. Diz Gênesis e Apocalipse, até o último homem que há de nascer. Todos têm pecados, todos nasceram de pecados, somente Jesus que não. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não foi gerado por nenhuma mulher. Maria é serva do Senhor, nunca foi senhora. Se Jesus tivesse nascido dela, Jesus nasceria com pecado. Porque ela é filha de Adão, filho de Eva. Pecadores. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia. O anjo disse para Maria: ó, o que de ti vai ser gerado é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está gerando. O anjo disse para Maria: não é teu filho não. Não é de ti que ela vai nascer. Vai nascer do Espírito Santo. Foi o que o anjo disse. Quem gerou Jesus foi o próprio Espírito Santo. Essa é a verdade que você não quer acreditar. Que Jesus só tem um Pai que é Deus. E que todos são pecadores abaixo de Cristo. Jesus não nasceu nesse mundo. Ele desceu do céu. A Bíblia diz que Jesus desceu. Ele estava sentado sobre o grande trono de glória. E ele desceu do céu. Essa data 25 de novembro que vocês comemoram, que até alguns evangélicos também comemoram, é o nascimento de Tamuz. Tamuz não é Jesus. Você conhece a verdade? Essa data 25 de novembro que passou, que você festejou, que você fez sua ceia, que você comprou sua árvore de Natal, que você fez seus enfeites, que você desejou para o próximo, nunca foi o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não tem genealogia humana. A Bíblia diz que ele não tem data de nascimento. Ele não tem começo de vida nem fim de vida.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele não tem princípio de dias nem fim de vida. A Bíblia diz que Jesus, Ele não tem genealogia humana. Ele não tem princípio de dia nem fim de vida. Ele é o eterno. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Essa data, 25 de novembro, não foi o nascimento de Jesus. Foi o nascimento de Tamuz, filho de Semiramis, filho de Nimrod. Essa data, 25 de novembro, a própria mãe se deitou com seu próprio filho e gerou Tamuz, que ele foi morto em um pinheiro. Não é data de nascimento de Jesus. Jesus não nasceu, Ele desceu do céu. Ele é o próprio Deus. Se você não sabe, meu amigo, isso é muito claro e esclarecedor. A Bíblia diz que a fé não é de todos. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Por isso que eu não me admiro de algumas pessoas não acreditarem, ou da maioria não acreditar. Está escrito que isso ia acontecer. A Bíblia diz que mais vale uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. Jesus está voltando. Em breve Ele vem. Boa tarde, minha irmã. Não vai tardar. O rei, Ele vem. A escritura será cumprida. Jesus disse assim, que o povo perece por falta de conhecimento. Vinde a Cristo, Ele te esclarecerá. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e a morte, mas também por um homem, Jesus, entrou a vida eterna e a salvação para todos aqueles que acreditam nele. A salvação é somente acreditar no que o Senhor Jesus disse e viver o que Ele disse, e assim você será salvo. A salvação nunca foi particular de nenhuma religião que existe no mundo. A salvação, ela é para todos aqueles que acreditam nela. Um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 4. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.
caminhando juntos em procissão, buscando a Pedro, a Paulo, a Virgem Maria da Conceição. Vejo nos olhos de cada um uma porção de fé, tomam e faz promessa para a Senhora de Nazaré. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo, neste deserto vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem João, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar, mas Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. Cego, quem tem visão pode observar, tem um abismo à frente e procuram jamais acreditar. O exército de Saulo lhes anuncia a salvação, porém não acreditam, preferem acompanhar a multidão. Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai, não sabem o rumo certo, neste deserto vivem sem paz. Procuram atalhar e rejeitam a cruz, faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar, só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz, tomar canão e te pôr de pé. Não é a Virgem de Nazaré, Aparecida e nem Tomé, não é São Pedro nem Damião, nem Padre Cícero nem Sansão, Jesus de Praga nem do Bonfim, Jesus da Lapa não pode dar, só Jesus Cristo de Nazaré pode salvar, fazê-lo feliz, tomar tua mão e te pôr de pé. É isso aí, aproveite que pensou em novos dialetos do Alberto, aproveite, vem pra cá. Lá, desculpa. Com variedades de sabores de picolé e sorvete. Sabores açaí, amendoim, doce, cajá, chocolate. Tá bom. Vamos lá. E aí, Nelson, beleza? Ao vivo do jeito que você merece.
rústico e agradável para você e sua família. Tema de fogo.